Fala aí pessoal, beleza? Pois bem, eu vou passar para vocês um vídeo de um rapaz que é fera, o cara é um crânio, sabe explicar direitinho a respeito dos benefícios na área da biologia e neurociência. Esse cara tem um canal, né, Psicologia Voltando para Dentro. Se tu quer conhecer o canal dele, pode ir para lá. Ele fala sobre psicologia, filosofia. Engraçado que esse cara ele fala tão bem de NoFap, tão bem sobre o assunto, que no canal dele só tem dois vídeos que falam sobre NoFap. Bom, se quiserem conhecer o canal dele, né, ele tem esse canal aí, beleza? E eu vou passar um vídeo do canal dele, que ele me deu permissão para passar no meu canal, né, porque é muito boa a explicação, né? É uma das melhores que eu já ouvi, tanto que eu vou pôr no meu canal, né? Eu considero a explicação dele melhor que a minha, assim, sabe? Claro, temos que ter humildade para reconhecer que o cara é bom, o cara é crânio mesmo na explicação. Então, pessoal, acompanhe-me a explicação do que a biologia e a neurociência explica sobre o assunto dos benefícios do NoFap. Então, fique até o final, que vocês vão aprender muito, beleza? Fui! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo, mais uma vez, a gente vai falar sobre NoFap. Percebi que vocês gostam demais, né? O vídeo que mais teve acesso no nosso canal, né? O vídeo mais relevante é basicamente a gente falando sobre energia sexual e NoFap, né? Então eu volto mais uma vez para falar sobre NoFap. E dessa vez a gente vai falar um pouco sobre a ciência de NoFap, né? Ou seja, os benefícios de forma mais científica, os benefícios de forma mais prática em geral, né? Então, pessoal, é bastante interessante que, assim, muitas pessoas que... Deixa eu deixar claro isso pra vocês. Muitas pessoas que criticam o NoFap e tal, falam exagero, não sei o que, é porque, primeiro, elas não conhecem o sistema envolvido, sistema de recompensa, etc, etc, do cérebro, e também, muito provavelmente, elas nunca praticaram, tá bom? Então, assim, antes de criticar, etc, etc, cara, tente, tá? Faça pelo menos uns dias, faça uma semana. Aí você vai ver os resultados, aí depois você pode tirar umas conclusões melhores sobre isso, tá certo? Então vamos lá dar início. Vamos lá, primeiramente, por que a prática de NoFap ela é tão benéfica? Vamos lá, pensar um pouquinho no sistema cerebral envolvido. Basicamente, toda a nossa atividade, né, como corpo, como ser humano, fisicamente falando, toda a nossa atividade está envolvida com certos neurotransmissores, né, que ativam no nosso cérebro. Por exemplo, muito da nossa motivação para fazer as coisas está envolvida com a dopamina, que é esse neurotransmissor que é responsável pela busca de recompensas, por exemplo, uma expectativa de recompensa, uma expectativa de prazer, e a dopamina ela dá essa motivação para que a gente possa fazer as coisas, para que a gente possa sair, para que a gente possa se dedicar a atividades, estudar, trabalhar, investir, etc, etc. A dopamina está envolvida com a atividade de motivação. Tá perfeito? Então, o que acontece basicamente no NoFap em relação à dopamina? Vamos lá. Basicamente, durante a atividade de NoFap, você está fazendo uma abstenção da prática sexual, ou da masturbação, etc, etc, pornografia. E dessa maneira, por que vem aquela motivação? Porque, obviamente, a dopamina ela é liberada em maior quantidade no seu cérebro. Tá? Por isso tem essa maior motivação. Por isso, quando a gente faz NoFap, a gente tem mais, entre aspas, energia. Essa energia, na verdade, é dopamina, tá? Que é bastante liberada no nosso cérebro nessas atividades. Por isso que a gente consegue ter mais motivação para sair, para treinar, mais motivação para estudar, para sair, conhecer gente, conhecer mulher, né? No caso dos homens, no caso das mulheres, conhecer homem, etc, etc. Você tem essa motivação para sair, ir para festas e fazer as atividades que muitas vezes você estava postergando durante nos outros dias. Tá? Então, outros motivos, por exemplo, muitas pessoas que estão ainda nesse ciclo de PMO, como eles chamam, né? De pornografia, masturbação, etc. Elas têm muita pouca motivação, por exemplo, para sair, para conhecer realmente pessoas do sexo oposto, do mesmo sexo, enfim.
para conhecer parceiros, etc, etc, para ir em festas. Por que elas não têm essa motivação? Porque quando você tem esses orgasmos, essa rotina de orgasmo, o que é um orgasmo no cérebro? Basicamente, o orgasmo, ele tem uma ativação cerebral assim tremenda, basicamente total ativação cerebral, e nessa ativação é liberada serotonina no seu cérebro, muita serotonina. O que é serotonina? Serotonina é basicamente o neurotransmissor que está envolvida com aquele sentimento de tranquilidade, sabe? De calma, de relaxamento, digamos assim. Então, quando a serotonina é avisada, basicamente avisa pro seu cérebro que, ó, tá tudo bem, tá perfeito? Aqui onde ele chegou tá tudo bem, tipo, não há mais o que buscar. Basicamente a serotonina dá esse bem-estar e essa sensação de que, meu, aqui é onde eu tô agora, tá tudo perfeito, tá tudo certo, sabe? Tô relaxado. Então, essa liberação de estou relaxado, entre aspas, pro cérebro, faz com que a pessoa não libere dopamina para ir buscar, por exemplo, coisas que ela poderia querer. Como, por exemplo, sei lá, sair, conhecer gente, etc, etc. Buscar seus objetivos na vida, tá? Então, a serotonina, por um lado, ela é muito boa. Mas, por outro lado, por exemplo, se você tem objetivos, está buscando algo, a serotonina vai liberar informação para o seu cérebro que não há mais do que buscar, está tudo certo. Ele teve um orgasmo, então não precisa liberar dopamina, porque está tudo certo aqui onde ele chegou no objetivo. Biologicamente é isso, quando se libera serotonina, opa, tá tudo certo aqui onde ele está, a gente pode dar uma descansada, digamos assim, para o cérebro, né? Então a serotonina, por exemplo, está envolvida em muitas pessoas está envolvida com sono, por exemplo, né? Em dar uma diminuída no córtex pré-frontal, porque a pessoa tenha mais sono, tenha menos atenção e o cérebro dê uma descansada. Tá? A serotonina também está envolvida com isso. Então isso explica bastante coisa, não é mesmo? Então assim, a dopamina também tem vários receptores e, por exemplo, em pessoas que, por exemplo, têm depressão, há muito problema com dopamina também, tá certo? Porque assim, a dopamina, ela, por exemplo, os receptores de dopamina podem ficar viciados de acordo com a quantidade de dopamina, entre aspas, artificial que você está injetando, né? Não é exatamente esse o termo, tecnicamente falando, mas para ficar mais fácil, eu vou dar essa terminologia para a gente conseguir continuar a conversação, né? Então, pensa assim, por exemplo, há um ciclo natural de liberação de dopamina no seu cérebro, tá? Então, há como se fosse um ciclo mesmo, em que há uma liberação natural, tá? Digamos, sei lá, um exemplo aqui básico, sei lá, durante, sei lá, em duas horas, por exemplo, há uma liberação, sei lá, de 10 gramas de dopamina, entre aspas, né? Só um exemplo. Aí, então, em duas horas, seu sistema entende que é assim. Só qual é a questão? Quando você faz atividades dopaminérgicas, isso pode envolver álcool, masturbação, cigarro, etc, etc. Qualquer desses estímulos, chocolate, qualquer coisa assim ou drogas, obviamente, mais fortes, qualquer coisa que artificialmente, de fora, estimule a sua dopamina, dá uma quebrada naquele ciclo de 2 horas lá, que eu usei como exemplo, né? Então, digamos que ingere 100 gramas de dopamina dentro daquele período de 2 horas. Então, dá meio que uma quebrada nos receptores naturais de dopamina. Então, o que pode acontecer? Uma pessoa pode, digamos, danificar esses receptores naturais de dopamina, fazendo com que ela tenha que ela se prejudique na hora de obter, por exemplo, prazer, etc, etc. Então, por exemplo, uma pessoa que está num ciclo de pornografia, por exemplo, de masturbação, parece que depois de um certo período já não é mais suficiente. Sei lá, por exemplo, se ela masturbava uma vez a cada 2 dias, por exemplo. A pessoa se masturbava uma vez a cada 2 dias e depois de um certo período parece que já não é mais suficiente. Aí passa para todo dia. Aí depois todo dia já não dá mais, vai ter que ser 2 vezes por dia. Aí precisa de mais estímulo. Aí, essa questão de mais estímulo é os receptores de dopamina que são danificados no cérebro. Tá? Então, um vídeo já não é mais suficiente. Aí tem que ser para 2 vídeos.
Aí tem que ser com 2 mulheres no vídeo. Aí tem que envolver anão, enfim. Se brincando, né, enfim. Aí tem que envolver anão. Aí começa a ficar cada vez mais pesado os conteúdos, porque realmente no cérebro, os estudos apontam que a ativação cerebral durante um orgasmo, ela é muito parecida com a ativação perante drogas, entendeu? Ou seja, a estimulação cerebral, as áreas envolvidas com o orgasmo, são muito parecidas com as áreas que são ativadas durante uma estimulação por drogas, tá? Tem até um famoso estudo, né, que é bastante polêmico, né, que compara as áreas cerebrais de um viciado em pornografia com a de um viciado em cocaína e outras drogas pesadas, né? Dizem que há uma semelhança muito grande, né, na massa cinzenta, mas enfim. Então, isso é bastante interessante da gente perceber que quando você faz essa abstenção, basicamente você está fazendo, entre aspas, jejum de dopamina, né? Uma coisa que ficou bem famosa aí na internet um tempo atrás. Esse jejum de dopamina, que é basicamente você corrigir esses receptores dopaminérgicos, corrigir naturalmente esses receptores. E o NoFap, ou seja, a abstenção de masturbação e da prática sexual por um certo período, depende do modo, se é easy mode, se é hard mode, enfim. Mas a gente está falando de hard mode nesse caso. Então, o que basicamente ele faz? Ele naturalmente, ele modula, ele reajusta novamente e conserta esses receptores de dopamina, tá? Fazendo com que você novamente tenha mais prazer nas coisas naturais da vida, tá? E não em telas, em pixels, né? Ou em vídeos de masturbação, etc., em vídeos de pornografia e tudo mais. Então, basicamente, o NoFap, ele vai realinhar esses receptores do seu cérebro, tá? Por isso, todos esses benefícios estão relacionados com isso, tá? Com essas partes cerebrais, né? Então, realmente a gente percebe que há realmente uma ciência envolvida. Tipo, não é uma coisa só de efeito placebo, tá? Se fosse efeito placebo, também já estava maravilhoso, porque, enfim, se a gente tem os benefícios, é o que importa. Então, os benefícios, eles realmente acontecem por causa disso, tá bom? Então, por exemplo, a questão de você ter mais atenção, tá? Também está relacionada a essas áreas, também de dopamina. Dopamina, sem dúvida, ela está muito relacionada. Inclusive, pessoas que têm TDA, TDAH, é muito envolvida com dopamina, tá? Com falta de dopamina no córtex pré-frontal, em certas regiões. Então, assim, basicamente, para uma pessoa que está fazendo prática de NoFap, a dopamina, cara, é quase que tudo ali envolvido no processo. Tá perfeito? Porque, por exemplo, biologicamente falando, a gente é produzido, assim, naturalmente falando, para quê? Evolucionariamente falando, para que a gente reproduza. Para a gente proteja a prole, etc, etc, para a gente reproduza como espécie, porque a gente não acabe. Tá? Então, o sistema dopaminérgico, ele está envolvido com fazer daquela motivação para que você se reproduza, biologicamente falando, tá? Então, basicamente, na prática de NoFap, o que você faz? Então, basicamente, a dopamina, ela está te forçando a você ter a prática sexual para que você tenha uma prole e que você, portanto, que você prolongue a espécie, né? Para que a espécie não morra. Então, no ciclo de NoFap, você meio que hackeia esse sistema, fazendo com que, ao invés de você ceder, porque, assim, biologicamente, o que o corpo quer é que você tenha o orgasmo e que você reproduza, tá? Que você reproduza um novo filho e assim continue a espécie. O que você faz na prática de NoFap? Você vai hackear isso de modo em que o sistema vai liberar bastante dopamina e você vai ter bastante energia para fazer as coisas, só que você não vai chegar no, entre aspas, finalmente, biologicamente falando, que seria o orgasmo no caso, que é a liberação, a ejaculação, né, basicamente. Então você não tem ejaculação e você hackeia aquele sistema, então todo dia o cérebro está liberando dopamina para você e você vai ter toda aquela energia para, obviamente, investir em outras áreas da sua vida. Também que não é uma energia para você não fazer nada, tá? Porque aqui a gente está falando sobre performance, tá? Nesse caso aqui é sobre performance. Nem estou entrando nem na parte espiritual da coisa. Estou falando sobre performance mesmo. Se você libera essa energia a mais para que você faça as coisas na sua vida. Entendeu? Não para que você fique se masturbando, enfim. E mais uma vez,
é como sempre falam os neurocientistas, né? O problema não é só masturbação. Não é que você nunca mais vai se masturbar na vida, tá? E também quem acha que você vai ter algum prejuízo, não tem prejuízo nenhum, porque assim, num ciclo de mais ou menos 28 a 30 dias, o seu corpo naturalmente, ele vai ejacular, naturalmente, dormindo mesmo, durante a prática de sono, mesmo que você não queira. Então, não é inevitável, não tem como você não ejacular. Só que a questão é a prática em si, os meios que você está conseguindo essa ejaculação, esse orgasmo, tá perfeito? Então, o NoFap é mesmo um hack, tá? Uma ferramenta para que a gente melhore a nossa vida, para que a gente tenha mais resultado na prática, tá perfeito? Então, basicamente, a gente tendo a compreensão disso, a gente pode atingir os nossos objetivos de forma melhor, tá bom, pessoal?